No sermão de hoje, duas citações das Confissões de Santo Agostinho. Uma primeira citação eu queria fazer no início, logo agora. E uma segunda citação eu gostaria de deixar para o final. As duas citações estão altamente ligadas a tudo que a gente vai tratar hoje e no próximo domingo. Essa primeira citação, para aqueles que já leram as Confissões, para quem não leu, eu não diria só que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. É de que se você não ler, os verdugos, sabe o que são os verdugos? Os verdugos medievais, aqueles que torturavam os sujeitos porque eles eram condenados. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer com você por toda a eternidade, se você não ler as Confissões de Santo Agostinho. É claro que eu estou brincando, mas dizem que no fundo cada brincadeira tem algo de sério, tem um fundo de verdade. Obrigado, Marcão. Então, é a abertura das Confissões naquela passagem famosíssima, em que Agostinho se vê constrangido por ter furtado algumas peras do seu vizinho. Veja o que ele diz. Com efeito, furtei aquilo que tinha em abundância e muito melhor. E não queria fruir daquilo que desejava obter com o fruto, mas sim do próprio fruto e do pecado. Havia uma pereira junto à nossa vinha, carregada de frutos que não eram tentadores, nem pelo aspecto, nem pelo sabor. Fomos sacudi-la e pilhá-la um grupo de jovens péssimos, já de noite, a hora até que tínhamos prolongado por mau hábito a brincadeira nas eiras e trouxemos enormes quantidades, não para os nossos banquetes, mas para as deitarmos aos porcos, ainda que tenhamos comido uma ou outra pera, desde que fizéssemos o que nos apetecia, precisamente, porque era proibido. Eis meu coração, ó Deus, eis o meu coração, do qual tiveste misericórdia no mais fundo do abismo. Diga-te agora, o meu coração, o que pretendia com isso, a ponto de eu ser mau, sem motivo, e a causa da minha maldade não ser senão a maldade. Era feia, e eu amei-a. Amei perder-me. Amei o meu defeito, não aquilo que ansiava, mas amei o meu próprio defeito. Torpe alma, que saltavas fora da tua base firme para a morte, não desejando alguma coisa por indecência, mas desejando a própria indecência. Diante de Deus, Agostinho confessa o seu drama. O pecado é feio, é irracional, é destrutivo. Mas mesmo assim, diz Agostinho, eu amo. Como, ó Senhor, explicar o amor que tenho pelo que é feio, irracional e destrutivo? Quando entendemos o que realmente é o mal, nós não perguntamos tão somente pela sua origem. Nós nos perguntamos exatamente como podemos ser seduzidos por aquilo que irá nos destruir. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O livro de Gênesis, em especial o capítulo 3, não relata a origem do mal no mundo. Gênesis 3 não é o fundamento para explicar a origem do mal no mundo. Gênesis 3 é a base bíblica para explicar a origem do mal entre os homens, na humanidade. Deus havia feito um pacto com o homem, tal como a gente viu na semana passada.
E esse pacto foi estabelecido a partir da ordem divina dada ao homem, de que não comesse de uma daquelas árvores do jardim. De todas as outras você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Ao mesmo tempo que Deus dá uma ordem dizendo, não coma dessa árvore, Deus também diz ao homem que se ele comer dessa árvore, ele será punido por essa infração. Tudo que segue no capítulo 3, tudo que ocorre no capítulo 3 de Gênesis, é resultado justamente dessa transgressão. Do ato do homem tomar de um fruto que não lhe pertencia. De não só desejar o proibido, de possuir o proibido, quando o proibido não é nem tão bonito assim. Não é nem tão atrativo assim. Como Moisés nos contou essa história? Como ele mostrou na leitura que a gente pode fazer de Gênesis 3 a realidade da transgressão humana? Quando eu li esse texto, e eu li obviamente pensando nessa metáfora que a gente está tratando aqui na nossa série, que é a metáfora do teatro, quando eu li aquele capítulo, eu imaginei que o enredo de Moisés era típico de um enredo policial. E eu vou explicar o porquê. Primeiro a gente tem o crime. Uma segunda cena é um processo forense, legal, judicial. E em terceiro, a gente tem um julgamento. A gente tem, diríamos assim, todos os elementos constitutivos do direito processual penal no Gênesis capítulo 3. E é com base nessa leitura que eu gostaria de acompanhar com você Gênesis 3, a partir desses três movimentos, dessas três cenas: a cena do crime, a cena do processo e a cena do julgamento. O crime, primeiro ponto, primeira cena, começa como qualquer crime, não com o ato em si, mas com a sedução. Não há crime sem sedução. O crime começa com a sedução e termina com o pecado consumado. Mas antes do pecado consumado, antes da queda, há um jogo de sedução. Vamos ver como que esse jogo de sedução se dá, exatamente dos versículos 1 a 7 de Gênesis capítulo 3. O jogo de sedução que antecede o ato pecaminoso do casal, vai do versículo 1 ao 5 e diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Duas conclusões a gente pode tirar dessa afirmação que acabamos de fazer, de que o jogo de sedução antecede o crime. E isso a partir do próprio texto. Primeiro, Deus criou a serpente. Versículo 1 diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Portanto, a serpente é obra das mãos de Deus. A serpente foi criada por Deus. Deus fez a serpente. Mas, segundo ponto importante, a serpente
é astuta antes da queda do homem. E isso diz muito. Diz muito. A serpente não se tornou astuta depois da queda. Ela já é astuta antes da queda. Portanto, o que Moisés está mostrando para os seus leitores, e isso ele o faz desde os primeiros versículos de Gênesis capítulo 1, é dizer que há o mal já está presente na boa criação de Deus, de uma maneira misteriosa, de uma maneira enigmática, mas ele está presente antes da queda do homem, ele está presente antes do jardim do Éden, ele está presente antes, portanto, do próprio evento que o casal acaba se enredando por conta de seus desejos mal elaborados, mal pensados, mal deliberados. Essa informação é tão importante que um teólogo não menos importante do estudo de teologia do Antigo Testamento chegou a afirmar, me refiro aqui a Bruce Waltke, que no livro dele Teologia do Antigo Testamento, ele chegou a afirmar o seguinte: esta serpente é a encarnação, por assim dizer, de um ser espiritual que não esconde seu ódio contra Deus e que com toda a probabilidade tem uma pré-história desconhecida. É uma serpente, sim, mas ao mesmo tempo esta serpente parece não contar apenas com a sua própria natureza, mas parece contar também com a agência de um ser espiritual. De acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nós sabemos quem está por detrás dessa serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que esse ser espiritual é chamado de diabo ou Satanás. Veja expressamente como diz o texto, literalmente assim: a antiga serpente que engana o mundo todo. Portanto, a antiga serpente que engana o mundo todo, o diabo e Satanás, não entram no cenário da humanidade na criação de Deus após a queda dos homens. Ele já está presente antes. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Peço apenas que você entenda que quando o homem e a mulher eles enfrentam a tentação no Éden e caem, eles não engendram, não iniciam, não começam ali o mal no mundo, não são a causa do mal no mundo. Eles já estão sob a influência do mal no mundo. Portanto, quando a gente lê Gênesis capítulo 3, entendemos que a origem do mal, ela diz respeito aqui apenas ao mal referente à humanidade. Como a gente já viu, o mal já está de alguma forma presente na terra sem forma e vazia, muito antes da queda. Já está presente de alguma forma na serpente astuta que Deus fez, muito antes da queda do homem. No entanto, o que o texto faz questão de mostrar é que esse mal já presente no mundo de alguma forma vai iniciar, a partir do primeiro versículo do capítulo 3 de Gênesis, um jogo de sedução que só é possível porque o mal já existia. E esse jogo só acontece porque tem em vista não somente o casal, não é só o casal que está ali em foco diante da presença do mal já no mundo, mas é exatamente Deus no foco. A gente às vezes quando olha essa passagem de Gênesis acha que todo jogo de sedução é contra Adão e Eva. Não é contra Adão e Eva. O jogo de sedução, a inimizade da serpente não é contra Adão e Eva, ainda não. É contra Deus. Qual é a primeira jogada então da serpente? O primeiro lance, a primeira cartada da serpente, não poderia ser outra,
se não se dirigir à mulher. E quem estava aqui na semana passada vai entender muito bem o porquê da estratégia da serpente começar justamente se dirigindo à mulher. Não é porque a mulher é sexo frágil, não. Não é por causa disso mesmo. Aliás, o que está em jogo aqui não é nem a mulher e muito menos o homem. Sua leitura seria extremamente equivocada do texto bíblico se você achasse que a serpente aqui está se dirigindo à mulher pela própria mulher. Não há interesse nenhum da serpente pela mulher, a não ser pelo interesse de que, se dirigindo à mulher, a serpente vai atingir quem de fato ela quer atingir, que não é a mulher, mas é Deus. Por isso o tema da nossa mensagem de hoje é o drama de Deus, não o drama do casal. Jonas, de que maneira a serpente está visando Deus? Nós sabemos, desde a semana passada, desde a nossa última reflexão, de que Deus estabeleceu uma ordenação para o mundo, na sua maneira de criar. Organiza, ordena, não é? E aquilo que é caótico, aquilo que está sob a desordem, acaba sendo ordenado por Deus, e ao ser ordenado, o que Deus faz? Preenche. Vimos na semana passada que o homem é o caos, não é? Quando ele está ali, diante de toda a necessidade de dominar, de governar a natureza, não é? E ele está ali para nomear os animais e governar sobre eles, a Bíblia diz, como a gente viu no versículo 20 do capítulo 2, não é? Que o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Ou seja, o homem era infeliz, estava em estado de solidão, ele estava em caos. E para resolver o problema do caos do homem, Deus lhe deu a mulher, aquilo que vai ordenar o caos, aquilo que vai trazer ordem ao caos. E vai trazer ordem ao caos, dando a esse caos que é homem, não é? Não só a ajuda, mas ao mesmo tempo sendo com este homem o que um animal jamais seria. Por isso fomos categóricos em afirmar na semana passada que o interesse de Deus com o homem e com a mulher, como os atores de Deus no drama de Deus, é de que eles pudessem viver na sua relação algo semelhante à relação entre o Pai, o Filho e o Espírito, em que ambos estão numa relação de comunhão e de correspondência, em que a doação é a coisa mais importante que alimenta a relação. O Pai não faz absolutamente nada para que ele possa ser, de alguma forma, preenchido, mesmo porque não é essa a ordem da relação de Deus com o Filho e com o Espírito, mas pelo contrário, é da ordem da doação. Ele se doa para o Filho se doa para o Pai, e as pessoas da Trindade se doam sem jamais partirem do movimento do amor próprio, de trazerem as coisas para si mesmos. O casal precisaria refletir exatamente isso. E por isso, Deus dá ao homem a auxiliadora. Dá ao homem a companheira, a correspondente. Também dissemos na semana passada, e retomo esse tópico porque vai ser importante para hoje, o fato de que o feminismo peca, não quando critica o machismo. A crítica ao machismo é justa. Mas nossas mulheres se equivocam quando acreditam que só por intermédio dos mecanismos e estruturas de interpretação do feminismo, ela vai conseguir protestar contra o machismo. Mulheres da igreja, desta igreja, Deus deu a você algo muito mais profundo, algo muito mais lógico, algo muito mais sensato para criticar o machismo do que o feminismo. Porque o feminismo não é só uma crítica contra o machismo. O feminismo também é uma maneira de advogar a mudança de uma ordem de Deus na criação. A ordem em que a mulher seria auxiliadora, a ordem em que a mulher se submeteria ao marido. E aqui se submeter ao marido não é absolutamente, como vimos na semana passada, a submissão que um cãozinho tem diante de um homem por ser domesticado por um homem. Deus não criou a mulher para que ela seja domesticada por um homem. Deus não criou a mulher para que a mulher seja tratada pelo homem como um homem trata um animal.
No entanto, o que a serpente faz é desconsiderar a ordem de Deus na criação. É o princípio do feminismo. É o mesmo princípio da serpente, de desconsiderar a ordem de Deus, de não considerar a ordem que Deus havia criado, a ordem natural das coisas. E não começa com o homem, começa com a mulher. Ele não se dirige ao homem, mas se dirige à mulher. E com isso o que ele está dizendo? Que não reconhece a ordem que Deus deu na própria criação. A segunda jogada, portanto, não vai ser só se dirigir à mulher, mas ele vai se dirigir à mulher com uma personagem, com uma máscara. E a melhor máscara que eu encontrei para a serpente se dirigir à mulher nesses termos foi a máscara do teólogo liberal. E eu vou explicar o porquê. Helmut Tillich, teólogo alemão, dizia o seguinte: a serpente foi o primeiro teólogo liberal, uma vez que sua primeira preocupação não foi orar, nem invocar a Deus, mas falar a respeito dele. A serpente não ora, a serpente não se dirige a Deus, a serpente não conhece o discurso na segunda pessoa, só concebe o discurso na terceira pessoa, falando de Deus como um terceiro. Ela diz à mulher: foi isso mesmo que ele disse? Não somente fala de Deus como um ser distante, mas questiona também a autoridade de Deus delegada ao homem quanto à própria palavra de Deus, ao dizer à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? O primeiro ato da serpente foi, portanto, questionar a palavra de Deus, testemunhada pelo homem. A mulher não estava presente no dia em que Deus disse ao homem: olha, de todas as árvores do jardim você vai poder comer livremente, da árvore da vida também você vai poder comer livremente, mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia em que dela comeres, certamente morrereis. A mulher não estava presente neste dia. E ela sabe deste pacto porque o homem testemunhou a ela esse pacto. O que o teólogo liberal faz não é questionar em si a Deus, mas questionar todo o testemunho que ampararia a palavra de Deus. Mas a jogada, a cartada da serpente, não é só se dirigir à mulher questionando a ordem de Deus, não é só se dirigir à mulher usando a máscara de um teólogo liberal. A serpente, ela também se dirige à mulher usando a máscara do herege. Como assim? O que caracteriza o herege? A distorção. Não é só questionar a veracidade da Bíblia, não é só questionar a autoridade da Escritura, é distorcer a Escritura, é fazer ela dizer o que ela não diz. E nesse sentido existem hereges de todo tipo, menos herege com cara de demônio. Nenhum herege tem cara de demônio, gente. Todo herege tem cara de anjo, é simpático, é como anjo de luz. Nunca se apresenta a você como um demônio. Mesmo que você vai sair correndo, no mínimo eu sairia. Hereges, eles usam o artifício da ambiguidade. Usam o artifício daquele que parece flanar por sobre bem e o mal, sem se posicionar no mundo, olhando para todos, de cima para baixo. O herege distorce o mandamento de Deus porque diz: não, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. Veja, ele não disse isso, porque quem disse isso foi Deus. Quando ele coloca a palavra na boca de Deus, ele diz assim: Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Veja, vou repetir: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Veja, a intenção era fazer com que Eva se voltasse, não para o que ela podia fazer, mas para aquilo que ela não podia fazer.
Toda a estratégia da serpente não é dizer para a serpente, para a mulher: olha, você tem tudo isso a seu dispor, você pode desfrutar de tudo isso. Não, era fazê-la olhar para justamente aquela pera horrorosa do vizinho, que não é apetitosa, que não te traz nenhum, mas é proibida, não pode. A quarta e última jogada da serpente. Esse jogo de sedução termina não apenas quando a serpente se dirige à mulher questionando a ordem de Deus, não apenas se dirigindo à mulher como se fosse um teólogo liberal e como um herege, se dirige à mulher como um incrédulo. Veja só o que se diz no versículo 4 a 5, diz a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e você, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A intenção era gerar dúvida na mulher. E para gerar dúvida na mulher, a serpente difama as motivações divinas. Aquilo que hoje a gente chama de assassinato de reputação, ou alguns chamam de assassinato de reputação. Não é? Aquele tipo de movimento em que você não considera o que a pessoa está dizendo, mas você simplesmente, não é, levanta uma série de falsos testemunhos sobre a pessoa para que possa ser invalidado o que ela está dizendo. E como ela faz isso? Como a serpente faz isso? Sugerindo à mulher que ela agora siga o seu próprio enredo. Não siga mais o enredo de Deus. Não siga mais as orientações de Deus, mas siga o seu próprio instinto. Siga a sua própria natureza. Siga o seu próprio desejo. Talvez seja a semelhança entre um carpe diem, que a gente traduziria para o evangeliquez como evangelho sem culpa. Você pode ter compromisso com Deus e ao mesmo tempo viver uma vida de completo autodirecionamento. Não precisa se sentir culpado. Se entregue, seja livre para fazer o que você bem entende. Não existem limites para você. Esse jogo de sedução vai precipitar a mulher justamente na consumação do pecado, tal como mostra os versículos 6 a 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A mulher cai em tentação e dá o curso, então, ao seu próprio enredo. Como ela faz isso? Primeiro, ela tem prazer, mas é o prazer divorciado do dever. É o prazer sem cumprir o seu dever. Isso é perceptível nos dois atos da mulher. Veja só, quais são estes dois atos? Primeiro, é o ato do amor próprio. Ela segue o curso do seu desejo. Ela dá vazão ao seu desejo. Essa árvore agora, ela é atrativa aos seus olhos. Ela é atrativa para ela. Então o que ela faz? Nada me impede mais. Não tenho mais regras. Não tenho mais limites. A serpente ressignificou a realidade do pacto. Ressignificou teologicamente a realidade das implicações daquele ato. Então agora ela se sente livre, não tem mais culpa, é evangelho sem culpa. E aí o que ela faz? Segundo movimento, ela inverte os papéis da ordem do matrimônio. Como ela faz isso? Ela, em vez de receber do marido, ela resolve agora dar ao marido. Se antes a responsabilidade era do homem dar à mulher o fruto, agora esta mulher, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer exatamente o mesmo movimento da serpente, de não aceitar receber, mas de sim dar o que não lhe cabia. É a inversão de um papel. Quem não sabe dar por nada, também não sabe receber por nada. É fácil a gente dar quando a gente está satisfeito. Aquela mulher está satisfeita. Ela não teve que dar
e passar fome. Ela não teve que dar e sentir falta. Ela deu porque ela estava saciada. É muito diferente dar, não com a finalidade de simplesmente se sentir ou alcançar algo em troca, mas pelo dever. É nesse sentido que a ordem é trocada. Em contrapartida, o homem também cai em tentação e dá curso ao seu próprio enredo. Faz a mesma coisa que a mulher. Primeiro atende o seu prazer. E aí depois atua de uma maneira desproporcional ao papel que lhe cabia. Como isso se dá, Jonas? Primeiro, ele recebe e come do fruto sem se importar com a procedência. Simplesmente come. Segundo, prefere evitar a decisão sempre que possível. Trata-se daquela famosa fuga da responsabilidade na casa, no lar, tão presente no que é humano, demasiadamente humano. Ou seja, o homem recebe daquele fruto, não questiona a procedência, é simplesmente alheio a tudo que está acontecendo. Poderia questionar, por que você está fazendo esse movimento? Sempre sou eu que te dou o fruto, por que você está me dando o fruto agora? Não questiona, simplesmente aceita, recebe do fruto, e não somente isso. Prefere evitar a decisão, prefere evitar a responsabilidade. Em que medida? Geralmente, escola bíblica dominical, por exemplo, alguém sempre levanta um dedinho e pergunta assim: não pensou? E se Eva tivesse comido do fruto, mas o homem não? Toda a humanidade ficaria em pecado? A pergunta parece inteligente, né? E é inteligente, realmente é inteligente. No entanto, o que é interessante nessa pergunta, e que faz a gente pensar, o porquê a relação entre o homem e a mulher ali na queda representa a falha não só de uma das partes, mas dos dois. Veja, Deus fez um pacto com Adão. Deus não fez um pacto com Eva. O pacto que Deus fez com Adão diz respeito a Adão e toda a humanidade. Adão representa ele, a esposa dele e toda a humanidade. Quando Eva peca por ela mesma e a consequência é da própria Eva. Mas quando Adão peca, as consequências não são só com relação ao Adão enquanto uma pessoa, e a gente vai ver isso depois. Tem a ver com toda a aliança que Deus fez com Adão, como representante, como cabeça de toda uma humanidade. Suponhamos, o que está por detrás dessa pergunta capciosa que alguém faz na escola bíblica dominical, suponhamos que o homem tivesse tido uma outra reação, tivesse sido um homem de verdade. Tivesse a mulher chegado com o fruto e ele tivesse feito a pergunta: mulher, que fruto é este? Ah, benzinho, é aquele fruto que eu comprei lá. Lá onde? Lá, naquele lugarzinho. Que lugarzinho? Lá, aquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal. Pronto, falei. Mulher, o que você tem na sua cabeça? Você desonrou a Deus, você não entende que tudo isso aqui que a gente tem é dele. Ele nos deu esse jardim, estamos seguros aqui. Olha quantas árvores deliciosas a gente tinha aqui para comer. Olha o que você não tem juízo. Mulher, vamos consertar agora com Deus a situação. Vamos dobrar o joelho aqui, eu vou orar com você. Você vai orar aqui, vai pedir perdão junto comigo a Deus. E você não vai dormir mais uma noite assim com Deus. Vamos orar, vamos pedir perdão a Deus, porque o que você fez não está certo. Falta homens assim na igreja. Falta homens assim no mundo. Falta homens que assumam a responsabilidade da sua casa. Faltam homens que saibam decidir, liderar. A crise política de liderança neste país e no mundo inteiro é fruto da decadência daquilo que é homem, ser homem, viril.
É de virilidade que nós carecemos. Mas virilidade não tem absolutamente nada a ver com machismo. Não tem absolutamente nada a ver com truculência, com falta de educação, com menosprezo. Virilidade aqui tem a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina, como aquele que deve tratar a mulher como Cristo tratou a sua igreja. Mas não é essa a reação de Adão. A reação de Adão é contrária. A reação de Adão é a daquele passivo que recebe a coisa, ponto, e de repente o casal se vê debaixo de uma perda de estado de pureza. E essa perda do estado de pureza, ela precisa ser ligada ao versículo de número 25 do capítulo 2. Veja, quando termina a cerimônia matrimonial do capítulo 2, o versículo 25 conclui dizendo: o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Reflete o estado em que o casal está desarmado, eles não estão em luta um contra o outro, eles são íntimos, se sentem à vontade no palco de Deus. Mas o pecado feriu o casal, estragou a confiança no casal. Eles não confiam mais um no outro. E aí eles tentam resolver o pecado de uma maneira muito mais pecaminosa. Jonas, que maneira é essa? Colhendo algumas folhas de figueira para cobrir seus corpos. Não existe nada mais pecaminoso do que você tentar resolver o problema do teu pecado com as suas próprias mãos. Você não vai resolver o problema da culpa e do pecado segundo o seu padrão. Você vai tentar se esconder de Deus. Você vai tentar esconder a vergonha de Deus com as folhas de uma figueira. Mas as folhas de uma figueira não são suficientes para cobrir você diante de Deus. Deus vai te encontrar. Não vai resolver. Tanto é assim. Começa-se a segunda cena. Começa um processo. Qual é o processo? Versículo 8 a 13. O processo é muito interessante. Veja, vem o crime, vem o inquérito, vem uma defesa e vem o julgamento. Crime, inquérito, defesa, julgamento. O crime a gente já viu. O que está faltando agora? Um inquérito policial. Uma investigação. E é isso que vai acontecer do versículo 8 ao versículo 13. Um inquérito junto também com a defesa. Não é? Acho que a gente pode dizer aqui que Deus é a favor, não é, da ampla defesa. Do princípio da ampla defesa. E a pergunta é por quê? Ora, Deus não age assim. O homem transgrediu. Se ele transgrediu, na mesma hora é simples, né? Já cai o juízo sobre ele. Não. No processo de Deus, as coisas não funcionam mecanicamente com relação ao homem. Com relação ao homem, o tratamento de Deus é de uma outra ordem. O homem pecou, estava claro que ele havia pecado. O juízo poderia vir logo em seguida, logo imediatamente, mas não. Entre o juízo de Deus e o crime, Deus possibilita o ambiente da inquirição, da investigação e da defesa. Deus dá a oportunidade para que o homem possa se arrepender, para que o homem possa confessar, para que o homem possa dizer, para que o homem possa dizer as razões do seu pecado, para que ele possa explicar por que você jogou para o alto esse jardim, por que você jogou esse sonho fora, por que você jogou essa pureza, trocou essa pureza. Exatamente por isso, Deus quer saber as razões, quer que o homem entenda pelo menos essa pergunta: por que você foi capaz de trocar algo tão maravilhoso por 5 minutos, 10 minutos de um prazer que durou tão pouco? Como explicar a queda? Veja como esse processo acontece. Em primeiro lugar, precisa você saber logo de cara, a serpente não está nessa jogada. Não existe inquérito para a serpente. Ela não é chamada a responder nenhuma pergunta de Deus. Deus não se dirige à serpente. Deus não dá palavra à serpente. Deus não dá voz à serpente. Porque a serpente não pode ter voz.
Ela não pode ter voz no púlpito. Ela não pode ter voz na tua casa. Ela não pode ter voz em absolutamente nenhum espaço. Porque onde ela tem voz, ela muda os discursos. Ela transforma o mundo num baile de máscaras. Faz com que o bem vista a máscara do mal. Faz com que o mal vista a máscara do bem. Nos confunde. Nos faz perceber o mundo como uma grande confusão. Deus não permite que a serpente fale, mas por outro motivo também. Ela não é responsável por nada daquilo que aconteceu. No processo de Deus, a serpente ali, naquele exato momento, não pode ser motivo ou razão pela queda do homem. Então o que Deus faz? Como a gente vê no versículo 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos de Deus, não é? Você já leu algum livro do Dostoiévski? Então, aquela sensação psicológica que ele começa a descrever do crime e do castigo. Lembra do livro Crime e Castigo? Logo no início, toda aquela sensação, aquele pavor. Então imagine os passos de Deus e ele achando, agora eu vou ser pego. O que ele vai fazer? Vai se esconder. É o que o texto diz. Não é? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença ou da face ou do rosto do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas, e aí a gente vê o inquérito de Deus, com 3 perguntas fundamentais. Você quer conversar com seu filho com intencionalidade? Não é? Quer conversar com um criminoso com intencionalidade? 3 perguntas são importantes. Onde, não é? Quem e o quê? Veja, primeiro, onde está você? Versículo 11. Quem lhe disse isso? 3. A terceira pergunta, versículo 13. Que foi que você fez? São as 3 perguntas que vai orientar toda a investigação de Deus. Primeiro ele pergunta ao homem. Onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Né? Então o que Deus pergunta a ele? Mas quem lhe disse que você estava nu? É sempre assim, né? Não tem jeito. O nosso discurso deixa transparecer sempre a nossa falha. Sempre vaza, sempre escapa. Não tem jeito. Adão já falou, não, eu ouvi. Mas peraí, quem foi que te fez saber que estava nu? Então, veja só o que vai acontecer em seguida. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Sabe o que é isso? Pergunta retórica. Lembra o que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica não é uma pergunta que alguém está com dúvida. Deus não está com dúvida. Será que o homem comeu mesmo o fruto? Óbvio que Deus sabe que o homem comeu o fruto. A pergunta retórica de Deus é, vamos dar oportunidade para ver se há hombridade, se há virilidade nesse homem, se esse homem é homem para valer. E aí quando Deus pergunta, o que o homem diz? Veja só o que ele disse. Disse o homem, ele aprendeu direitinho com a serpente. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Você acha que Adão está falando contra a mulher? Não, ele só usou a mulher como escudo, como todo homem sem vergonha faz. Ele se esconde por detrás de uma mulher, olha como ele inverte. Ele não usa a coroa de espinhos, ele põe a coroa de espinho na mulher. Ele não vai defender a mulher. Ele se esconde atrás dela, mas não se esconde atrás dela só para feri-la. Esconde atrás dela para ferir também a Deus. Foi isso aqui que o Senhor me deu. Isso aqui foi obra tua. A origem do mal, a causa do mal, é você que é a causa do mal. Se você tivesse me dado uma mulher certa, não teria acontecido isso. É isso que ele está falando para Deus. Não precisa cutucar seu marido, não. Então a primeira coisa que a gente vê é o homem empurrando a culpa para Deus. E então quando o homem empurra a culpa para a mulher, o que Deus faz? A acariação.
pergunta para a mulher. E diz o que a mulher? Então o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: aprendeu também com a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Nada mais humano do que fugir das responsabilidades, do que não assumir o que a gente faz. Ali acabou o inquérito. Ali acabou a possibilidade de um homem ter uma outra história. Toda oportunidade de redenção que poderia acontecer ainda ali naquele jardim acabou, porque o homem não chegou diante de Deus e disse: eu pequei, eu fui fraco, eu não sou esse homem tão poderoso, eu me iludi, eu errei, e a culpa não é dela. Eu deveria ter entrado em toda essa história e ter corrigido esse processo. A culpa foi minha, toda minha. Mas não. O homem prefere ir com a mentira até o final, até ele ser desmascarado e não poder mais esconder. Quando a mulher diz: foi a serpente que me enganou, acabou o inquérito. E acabando o inquérito, o que começa? O julgamento. No julgamento aparece a serpente. Versículo de número 14. Então o Senhor declarou à serpente. E aqui a gente precisa entender a ambiguidade do texto. A serpente enquanto a espécie e a serpente enquanto a espécie que foi corrompida por Satanás. Veja o que ele diz. Em primeiro lugar, para a serpente enquanto espécie. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Não há redenção para a serpente, não há redenção também para o anjo caído. Você já parou para imaginar que não teve nenhum momento da relação de Deus com a queda dos anjos uma redenção? Jesus nunca morreu para anjo. A morte de Jesus foi para homens. Houve redenção na história de Deus com homens, mas não houve redenção na história de Deus com os anjos. Assim não houve também redenção para a serpente. Mas agora a serpente não vai ser julgada apenas enquanto espécie, mas ela vai ser julgada agora enquanto aquela que corrompe a serpente. Versículo 15, aquilo que os demais teólogos ao longo dos séculos chamam de proto-evangelho. Aqui parece que o evangelho já está presente. Quando no versículo 15, Moisés nos lembra a declaração divina: porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É interessante a gente perceber como o julgamento que Deus dá à serpente coloca a inimizade entre a mulher e o descendente da mulher e o descendente da serpente, entre a serpente e a mulher, na medida em que o descendente da mulher é ferido na cabeça, é ferido no calcanhar, e o descendente da serpente é ferido na cabeça. Isso aconteceu na cruz. Foi na cruz que a cabeça da serpente foi ferida. Foi na cruz que o calcanhar de Jesus foi ferido. Mas agora Deus também se dirige à mulher. E a punição agora é para a mulher. Qual é a punição que Ele dá à mulher? Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Então, primeiro, a multiplicação da dor na gestação, no parto. Então, o pecado tem consequências. A queda tem consequências. E a consequência da mulher foi a multiplicação na dor da gestação. Mas não somente isso, e talvez o mais terrível de todos eles. Minha esposa, quando leu esse versículo um tempo atrás, ela disse assim: não acredito. E ela disse: me explica essa passagem agora. Porque a passagem diz assim: seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Em geral, quando a gente lê essa passagem, as pessoas
tem a tendência a interpretar como se estivesse aqui dizendo que a mulher já não pode mais ter desejo, que todo desejo e toda a vontade dela está cativa ao homem. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o desejo da mulher, e pergunta que a gente tem que fazer, que desejo? Todo desejo de ocupar e de realizar o papel que não é dela, mas é do homem. Aquele desejo que fez com que ela não quisesse receber o fruto, mas quisesse dar o fruto ao homem, tomando as rédeas e fazendo e exercendo o seu próprio papel do seu próprio jeito, da sua própria maneira. O que o texto está dizendo é que este desejo de domínio não vai ser da mulher, vai ser do homem. E aquele relacionamento, que outrora era um relacionamento de ajuda, companheirismo, entrosamento e complementarismo, se torna agora uma relação de domínio, de um subjugar o outro. Por isso que quando há regeneração na vida de um crente, na vida de uma pessoa, ela começa a entender que essa maneira que o mundo hoje encara a relação do homem com a mulher, ela precisa recuperar aquela origem natural, em que os dois estão numa harmonia, não em que os dois estão debaixo de um jugo de dominação e sobre a punição, tal como está sendo colocada aqui. E ao homem Deus dá também uma punição. A punição do homem é a seguinte: a terra, e não ele, deveria ser ele, né? Mas Deus amaldiçoou a terra. E disse: a terra amaldiçoada, ou seja, a terra vai estar em conflito contra você. Segundo, haverá inimizade entre você e o jardim, entre você e o mundo que Deus criou. Como se dá essa inimizade? Não é? Com os espinhos e as ervas daninhas. O espinho que nasce, por exemplo, numa rosa e que expressaria ali a ideia de que ela está se defendendo contra o homem, de que ela está na defensiva contra o homem, de que ela está, portanto, reagindo contra o homem. Não somente isso, ele vai trabalhar e o seu trabalho vai ser árduo, não vai ser como o trabalho de Deus, o trabalho criativo, como a gente viu no primeira mensagem da série. Aquele trabalho em que o homem se vê empolgado e que ele termina de fazer a obra e se alegra e descansa em torno do trabalho realizado. Não, agora é o trabalho cansativo e que no final das contas, como diz o versículo 19b, faz o homem se perguntar: para que eu estou trabalhando tanto se... Não é como dizem os antigos: a última camisa que irei vestir não tem bolso, não levarei nada comigo. Não é isso que diz o texto, versículo 19: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. O julgamento de Deus ainda não foi totalmente. Primeiro ele julga a serpente, pune a serpente pelo que a serpente fez. Pune a mulher pelo que a mulher fez. Pune o homem pelo que o homem fez. Mas agora é o julgamento final e derradeiro. A serpente não está nesse julgamento. Porque o problema agora não é mais com a serpente. O problema agora é com o casal. Não foi Adão que pecou ou Eva que pecou. Os dois pecaram como casal. E os dois agora vão ser julgados por Deus. A serpente está fora, e nesse julgamento de Deus não há mais um peso para o homem e um peso para a mulher, o peso é para os dois. E qual é o julgamento que Deus dá para os dois? Versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Que coisa interessante, né? Tratou aqui a mulher como ele tratava os animais, dando nome aos animais, exercendo domínio agora sobre a mulher. Pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E aí o que acontece? O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Algumas coisas são importantes e com isso a gente vai encerrar a nossa reflexão de hoje. Primeiro,
Primeira coisa importante nessa cena final, que é a cena do julgamento do casal. Não é um julgamento sem esperança. É um julgamento de Deus, não de um Deus grego. Não é um Deus pagão que está lidando com Adão e Eva. É o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus gracioso. É o Deus que vê os homens irresponsáveis, fugindo da responsabilidade e pecando, e tentando enganar e defender o que é indefensável, enganar o que não se pode enganar. É esse Deus gracioso que vai trazer juízo, mas não vai trazer juízo sem graça e misericórdia. E como é esse juízo com graça e com misericórdia? É um Deus que vai dizer o seguinte, olhando para eles, com aquelas folhas de figueira que mal conseguem escondê-los. O primeiro sacrifício. Ele faz de um sacrifício naquele jardim, de um derramamento de sangue naquele jardim, uma roupa para que os dois possam se vestir. Olha o Criador de novo. Não é possível você olhar Gênesis desde o primeiro capítulo e não ver agora aquele Deus que olhou para a terra sem forma e vazio e disse: eu não posso deixar que o caos vença, eu não posso deixar que o mal vença, eu não posso deixar que essa história termine assim. É o Deus que não vai ficar caótico, não vai ficar perverso, o mal não vai vencer. Ele põe a mão e volta a ordenar, volta a criar novamente, volta a redimir novamente. E como ele faz isso? Dando a eles a oportunidade agora de serem redimidos, não pelas obras das suas mãos, mas pelas obras de Deus. Deus está dizendo, aquilo ali é a graça de Deus dizendo: eu vou prover a vocês a cobertura que vocês precisam para o pecado de vocês. Eu vou prover aquilo que vocês precisam para vocês serem livres dessa culpa e desse peso. Eu vou vestir vocês. Uma coisa é você lidar com o pecado com as roupas e com as vestes e com os seus recursos. Outra coisa é você lidar com a queda com os recursos de Deus. E Deus aqui está dizendo que Ele tem recursos para lidar com a nossa incompetência, com a nossa imoralidade, com o nosso mau caratismo. Segundo, Deus expulsou sim eles do jardim, porque Ele é justo. Mas Ele não expulsou sem antes dizer o porquê eles estão sendo expulsos. Vocês estão sendo expulsos porque aquilo que vocês queriam, vocês agora têm. O conhecimento do bem e do mal. Como isso? A árvore do bem e do mal significava, sabe o quê? Significava o seguinte: isso aqui é coisa de Deus. O bem e o mal, deixa Ele decidir. Então se você tiver que tomar uma decisão, Senhor, qual é o certo? Qual é o errado? Deixa Ele te guiar. Mas agora, vocês comeram do fruto do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vocês estão por conta própria. Vocês agora vão ter que viver nesse mundo dominado pela serpente, que transformou o mundo num baile de máscaras, que confunde o bem com o mal com o bem, que faz com que você olhe caminhos que parecem bons, mas na verdade são caminhos de perdição, que faz com que você olhe caminhos que são maus e não perceba que esses caminhos são caminhos de bem. Agora o homem tem que andar por conta, e é por isso, porque ele decidiu andar por sua própria conta, que ele vai precisar aprender a andar no mundo sem proteção. O jardim é proteção. Ele vai ter que agora saber viver fora do jardim, e ele vai carregar esse jardim naquilo que a gente chama de cidade. Cidade é o sonho do homem voltar para o jardim, para um lugar seguro, para um lugar onde ele possa ser protegido. Mas a cidade é como as folhas da figueira, não vem dos céus, vem das mãos dos homens. Nos próximos capítulos da nossa série, a gente vai descobrir o porquê e como a história da humanidade vai se desenvolver na tentativa de encontrar esse lugar de segurança. Mas eu fiz uma promessa para vocês e eu não posso cumprir, porque senão o sermão voltará contra mim. A promessa foi a seguinte: Jonas, está faltando uma citação. Você me falou de 2 citações. Uma é a citação de Agostinho,
do início das confissões. Mas e a segunda, qual é? É com ela que eu quero encerrar. Porque a gente viu que Deus não expulsou os homens do jardim sem antes dizer o porquê eles estão saindo. Mas quando termina Gênesis 3 e a gente fecha a Bíblia, eu não sei você, mas eu fecho o meu olho e digo assim: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que assim? Por que a nossa história é assim? E aí, por isso que eu convidei você a ler comigo Agostinho, para você nunca mais fazer essa oração desmiolada para Deus. Você nunca mais fazer essa oração que eu acabei de fazer. Então, qual é a citação de Agostinho e com ela eu encerro? Essa citação está no livro 7º. Mas de novo dizia: quem me fez? Porventura não foi o meu Deus, que é não apenas bom, mas o próprio bem? De onde me vem então o querer o mal e não querer o bem? Será para haver um motivo para que eu seja castigado justamente? Quem colocou isto em mim, plantou em mim este viveiro de amargura? Embora tudo que eu sou tenha sido feito por um Deus tão doce. Se o autor é o diabo, de onde veio o mesmo diabo? Mas se também ele, por vontade perversa, de anjo bom, se tornou diabo, de onde lhe veio também a ele a má vontade pela qual se tornaria diabo? Quando o anjo, na sua totalidade, tinha sido criado por um Criador sumamente bom. De novo, me deixava abater e sufocar com estes pensamentos, mas não me deixava arrastar até aquele inferno do erro, onde ninguém te confessa, quando se julga que és tu a padecer o mal e não o homem que o pratica. Não entendeu? Eu vou desenhar. O problema do mal não é que ele é uma afronta a você, criatura. O problema do mal é que ele é uma afronta ao próprio Deus. Você não deveria então mais perguntar: por que o Senhor permitiu o mal em minha vida? Por que você permitiu um mal que afronta a humanidade? Você deveria antes perguntar: por que o Senhor, sendo bom, permitiu o mal lhe afrontar? Por que permitiu que o mal lhe tocasse? Lá naquela cruz, te colocando espinho na cabeça, te ferindo, te vestindo de cuspe. Por que você permitiu o mal como uma afronta a você mesmo? Quando a gente fala do mal, a gente precisa pisar em ovos. Porque ninguém aqui é especialista em mal. Para ser especialista em mal, você precisaria ser o mal. E você não é o mal. Você é a boa criação de Deus. Corrompida, mas é boa a criação de Deus. Você não é o mal. Aliás, você é mal, mas não é tão mal quanto você gostaria de ser. Porque Deus não deixa. Sabe qual é a maior maldade que você gostaria de fazer na vida? Destruir Deus. Mas esse mal você não vai poder fazer. Você nunca será mal o suficiente. Porque você não será capaz de fazer a maior de todas as maldades. Destruir aquele que é esperança para te livrar da maldade que você se enfiou. Você não vai ser capaz de destruir o bem supremo que permitiu o mal, mas que ao mesmo tempo está ensinando a você que ele não vai deixar o mal vencer. Ele venceu a terra sem forma e vazia. Ele vai vencer também o mal em nossas vidas.